Quantos de nós têm se preparado para o futuro? Nós temos realmente nos preparado para um legado, para deixar um legado? Olá, eu sou o pastor Rodrigo. Quero trazer a seguinte reflexão para o teu coração. Hoje vamos falar então a respeito de como estamos deixando o nosso legado, ou seja, aquilo que passamos de geração em geração. Eu quero fazer uma reflexão em cima do texto de 2 Reis, capítulo 20, onde fala da história do rei Ezequias. Ezequias era um rei que seguia a vontade de Deus. Era um rei que obedecia ao Senhor. Porém, em certo momento, ele passou por uma situação onde ele adoeceu, onde ele passou por uma necessidade, onde ele estava prestes a morrer. E Isaías, o profeta Isaías, foi visitá-lo e, ao contar a ele que ele iria morrer, ele vai e clama a Deus, pede a Deus por um milagre, chora na presença do Senhor. E o que acontece? Deus o ouve, Deus ouviu a prece dele e aconteceu um milagre. Deus acrescenta mais 15 anos na vida dele. 15 anos foram acrescentados para ele, mas o profeta deu a seguinte ordem. Deus deu a ordem para Ezequias. Ezequias recebeu a seguinte ordem: põe tua casa em ordem. Essa foi a palavra que Deus deixou para ele. Põe a tua casa em ordem. E tudo isso aconteceu. Aconteceu os milagres, aconteceu algo extraordinário na vida de Ezequias. E Ezequias pede um sinal. E o sinal para Deus, o que era? Ele pediu para que o tempo voltasse. Ele pediu esse sinal e Deus fez para ele. Deus mostrou para ele que Deus estava no negócio, que Deus realmente estava com ele. E o que aconteceu? Ezequias, ele esqueceu dessa palavra do Senhor. Ezequias esqueceu essa parte de põe a tua casa em ordem. E ele foi rico, cada vez mais rico, mas infelizmente ele esqueceu do principal, que era colocar a sua casa em ordem. Esse era o propósito que Deus o deixou para mais 15 anos aqui na terra. Deus fez esse milagre não simplesmente para que ele tivesse mais 15 anos de alegria, mais 15 anos de paz. Deus fez isso por ele para que ele fizesse algo para a sua família, para que ele investisse na sua geração. E todos nós hoje, nós temos essas oportunidades. Deus tem dado oportunidades para nós em todos os momentos. Seja com a nossa casa, nós temos com os nossos filhos essa oportunidade. A oportunidade de investir num legado, a oportunidade de investir na vida deles. De fazer com que eles conheçam a Deus e que eles levem adiante essa vida que levamos com Cristo. Tudo isso é que o Senhor tem para nós. O Senhor, Ele quer que nós estejamos alinhados com Ele e que nós venhamos passar isso de geração em geração, que nós venhamos passar isso para os nossos amigos, para os nossos colegas, para os nossos irmãos. Tudo isso tem um propósito, e o propósito é que o reino de Deus seja engrandecido. Então, e lá no versículo 19, quando Ezequias já estava com toda a sua riqueza, e os babilônios foram visitá-lo, ele mostrou toda a sua riqueza. Ele mostrou a sua casa, mostrou tudo que ele tinha. E o que aconteceu? O profeta foi conversar com ele novamente. E lá nessa conversa, no versículo 19, ele diz o seguinte: que os filhos de Ezequias iam se tornar escravos e eunucos. Eunuco, o que é? É uma pessoa que não poderá ter filhos. É uma pessoa que é estéril. Então, ali Ezequias estava recebendo o decreto de que a posteridade dele não ia seguir adiante. As pessoas, a geração dele ia acabar ali. A geração dele ia se acabar naquele momento. E o que aconteceu? Ezequias dá a seguinte resposta. Ezequias fala da seguinte maneira: boa é a palavra do Senhor, pois isso não vai acontecer nos meus dias. Então, ele fez o quê? Ele simplesmente pensou: não, é bom porque não vai acontecer comigo. Meus filhos vão fazer as coisas eles que se virem. Então esse foi o pensamento desse homem de Deus, um homem que serviu a Deus, que realmente confiava no Senhor, mas infelizmente se perdeu no meio do caminho.
Infelizmente ele se perdeu e deixou o milagre superar aquilo que ele tinha, aquele amor, aquele temor. E infelizmente nós temos essa capacidade às vezes, nós temos essa tendência às vezes de esquecer o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então que nós sempre tenhamos em mente aquele versículo, até aqui o Senhor me sustentou. Que nós possamos realmente fazer diferente de Ezequias, que nós não sejamos igual a ele, que nós possamos passar de geração em geração esse amor que Cristo colocou em nós, que nós realmente venhamos pensar no nosso próximo, que nós realmente venhamos pensar nos nossos filhos, que você coloque o teu filho, que você coloque ele como teu primeiro discípulo. É dentro de casa que é o nosso primeiro discipulado. É dentro de casa que nós iremos introduzir a palavra do Senhor. É ali que nós iremos moldar o caráter deles. E é ali que eles vão crescer e vão querer viver para Cristo. Então, que nós realmente sejamos diferentes de Ezequias. Que nós possamos começar com Cristo e terminarmos com Cristo. Que nós possamos declarar como Paulo declarou, encerrei o combate e guardei a fé. Que isso seja essa nossa visão, que essa seja a visão de todos nós, que nós realmente possamos viver para Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.